Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Eu tenho uma playlist aqui no canal que é a Exumando, onde eu desenterro algumas obras para vocês. Obras um pouco mais antigas. Frankenstein, por exemplo, tá lá nessa playlist, e o vídeo de hoje também vai estar. Um personagem que marcou muito a minha infância, e não porque eu conhecia a sua história, mas sim pelo seu visual, foi o Corvo. E chegou o momento de falarmos dele aqui no canal, mas antes, se inscreva, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas, e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. 30 de outubro, noite do diabo, Eric Draven é assassinado junto de sua noiva Shelley Webster um dia antes de seu casamento. Segundo uma lenda local, quando uma pessoa morre, um corvo leva sua alma até a terra dos mortos. Mas se essa morte teve dor e maldade envolvidos, o corvo pode trazer ela de volta para corrigir o que está errado. Um ano mais tarde, Eric sai de seu túmulo para vingar a sua desgraça. People once believed that when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. O Corvo, ou The Crown, é um filme de 1994, dirigido por Alex Proyas, baseado na história em quadrinhos de James O'Barr. Em 1978, James perdeu a sua noiva em um acidente ocasionado por um motorista bêbado. Depois disso, ele começou a escrever e desenhar essa história para tentar lidar com essa tragédia. A adaptação cinematográfica conseguiu captar bem a essência melancólica e sombria da obra original. Os castelos, muito comuns em horror gótico, foram trocados por edifícios em arquiteturas nesse estilo. A fotografia em preto e vermelho combina com as cenas chuvosas de noite escuras que ocupam praticamente 100% do longa, e a caracterização dos personagens que complementam esse estilo dark. Alguns podem até ser meio caricatos, parecendo vampirões, mas levando em consideração que a história vem de quadrinhos, faz todo sentido. As atuações são boas e, bom, é impossível não falar da tragédia que foi a morte de Brandon Lee aos 28 anos durante as filmagens. Ele foi atingido fatalmente por uma munição real de uma arma da produção. Até hoje não se sabe muito bem o que aconteceu, por que diabos tinha bala de verdade em uma das armas, e é lógico que as teorias conspiratórias têm aos montes. O diretor chegou a explicar que eles precisavam de uma bala real em uma das armas para uma cena específica que não tinha personagens, era só para dar efeito quando ela atingisse em sei lá o que, e que depois que eles limparam a arma, ficou um dos projéteis no cano. E aí quando o ator Michael Massey usou ela contra o Brandon Lee na outra cena seguinte, deu no que deu. A família do ator, que era filho do Bruce Lee, que também morreu muito jovem, não quis processar a produção porque entendeu que foi um acidente. Bom, acidente ou não, lógico que essa tragédia impulsionou o filme, que com um orçamento de 15 milhões fez virar 100 milhões de dólares. Várias das cenas foram feitas com dublê, não se sabem quantas nem quais exatamente, porque como eu comentei, o filme é bem escuro, é sempre uma penumbra, e obviamente que a cena fatídica foi retirada, sendo trazida de uma outra forma, com a câmera em primeira pessoa, como se fosse os olhos de Eric, que naquele momento já era o dublê. O Corvo traz uma história interessante com um anti-herói que a gente cria afinidade, e é uma boa pedida para aqueles que gostam de filmes sombrios, mas com uma pegada de ação mais agitada. Ele teve 3 continuações que não fizeram o sucesso do original e uma tentativa de remake até hoje que não saiu. Maldição ou não? But sometimes, just sometimes, the crow can bring that soul back to put the wrong things right. Bom, a história tem essa pegada dark já em função do casal principal, o Eric e a Shelley, que iam se casar no dia 31 de outubro, dia das bruxas. Ele era de uma banda de rock e tal, moravam no topo de um edifício com uma janela circular bem bonita, assim, mas como eu falei, a fotografia é toda vermelha e preta, uma coisa muito doida, porque ao mesmo tempo que tem essa pegada de quadrinhos mesmo, dá pra ver que, ok, é um filme e poderia ser vida real, mais ou menos. Bom, um ano depois do crime, ele acorda, sai do seu túmulo, completamente desnorteado e sendo guiado por esse corvo. Ele vai até o seu antigo apartamento, vai tocando nas coisas e vai sentindo, tendo flashbacks da cena lá do assassinato, e é bem tensa, porque, né, eles abusaram dela, mataram ele, e ela ficou depois 30 horas na UTI tentando se salvar e acabou morrendo. Enquanto ele tá lá tendo os flashbacks, ele começa a
pintar o rosto, né, que é uma marca muito característica do Corvo. E ele faz isso de acordo com uma máscara de palhaço que ele usava para brincar com a noiva. E aí, depois que ele se veste, essa calça de couro, a malha preta por cima, ele sai praticamente voando por cima dos telhados. Voando não, né? Correndo, saltando por cima, porque ele tem ali um poder a mais, afinal de contas ele tá morto, né? A galera que matou eles segue ele em atividade, eles são uma gangue de uns loucões, brigam entre si e a ideia deles é colocar fogo nas coisas. Lógico que ele vai atrás deles e mata um por um. O primeiro é o Tintin, que ele usa umas facas do próprio cara e depois sai vestindo a capa que o cara usava. Ali naquela cidade tem tipo uma loja de penhores, que é contrabando puro, né? A galera mata pra roubar e aí vende pra esse cara, ganha uma grana, aquela coisa e tal. O Eric vai lá, pega o anel de volta, mais umas armas que tem ali e avisa o cara, ó, fala pra galera que eu tô atrás deles, e explode o lugar. No início do filme, quando os dois morrem, aparecem dois personagens, o policial, que ajuda ali na função da investigação e fica com a Shelley até o final da sua vida, e a Sarah, uma menininha que é ali do bairro e digamos assim que a Shelley cuidava dela, que a mãe é uma relapsa e tal. You, Sarah? Yeah. Yeah, look, your sister, she's gonna be okay. She's not my sister. Shelley just takes care of me. O Eric vai até a casa desse policial, eles já tinham se encontrado uma vez na rua, fala com o cara e através dele consegue ver todo o sofrimento que a noiva dele passou, porque o cara esteve com ela. Ele então segue tomado por essa sede de vingança, vai atrás de outro dos caras, que é o fanboy, que tá com a Darla, a mãe da menina, da Sarah. Ele mata o fanboy e fala pra Darla, ó, te liga, tua filha precisa de ti. E ela, como num passe de mágica, cai em sua consciência e vai ficar com a guria. O cara lá da casa de penhores vai falar com o chefão da cidade. Esse sim tem uma estética super vampiresca, poderia ser o Conde Drácula facilmente. E ele tem uma meia-irmã oriental, usa uma franjinha tipo eu, assim. E ela tem uma coisa meio mística. Pro mal, mas meio mística. E ela até arranca o olho de uma menina que tava lá com eles pra ver o futuro. É uma coisa muito doida. O cara então da casa de penhores conta o que rolou, que tem essa pessoa atrás deles com a cara pintada, e o chefão pega o recado e mata ele. Depois disso o Eric mata o T-Bird, que era o chefe ali daquela gangue que matou eles, e aí ele vai atrás do chefão do rolê mesmo, que na verdade ele nem sabia que esse cara que tinha mandado desocupar o prédio, por isso que eles morreram. E quando ele chega, tá o chefão, Draculão lá, reunido com todos os outros pequenos chefes das outras ganguezinhas que tem. E é aquela coisa, né? O Eric chega todo debochado e diz, ó, eu quero esse daí, que é o último que falta da galera que matou eles. Começa aquela loucura, soco, bate, empurra, apanha, tira, salta, aquela função toda. He's gone. No final das contas, o chefão, a meia-irmã e o braço direito dele conseguem fugir e capturam a Sarah, a guriazinha que o Eric tomava conta. Quando ele vai atrás, eles estão dentro de uma igreja e atiram no corvo do Eric. Isso faz com que o Eric perca os seus poderes de se curar muito rápido. Eles se dão conta, ó, se matar o corvo, a gente consegue matar ele. Aí a mulher pega o corvo bica toda a cara dela, bem feito, olhos, né, toda aquela função que ela tinha antes de enxergar o futuro. Aí tá o Eric, o Draculão em cima do telhado, o Eric já tá todo ferrado e aí o chefão fala pra ele, você colocou um sorriso no meu rosto. E eu pensei, já ouvi essa frase antes. E assim, eu fiz muita ligação com o Coringa, né, obviamente. O Eric pintado de palhaço, cara larga essa. Eu não sei se o James O'Barr se inspirou de fato no Coringa pra criar o Corvo, o personagem. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, mas não achei nada a respeito. Pra finalizar, o que acontece? O Eric coloca as mãos no rosto do chefão e passa pra ele as 30 horas de dor da Shelley,
que ela ficou lá na UTI. 30 horas de dor de uma vez só. O cara cai lá de cima e finca de uma forma bem dramática em um dos gárgulas, se eu não me engano, que tem lá na igreja. E aí no final ele tá lá no cemitério já morrendo de fato, porque o corvo também já tá morrendo, e ele enxerga a Shelley belíssima, né, com aquela camisola branca, bem angelical, e eles vivem felizes para sempre do outro lado lá. É uma história super simples, na verdade, mas o legal é assistir por causa de toda essa temática que é super sombria, super gótica, que eu gosto bastante. Queria muito ver um remake desses bem feitos, não que nem Mártires, como a gente já falou por aqui, mas não sei se vai rolar, né? E aí, vocês gostam do filme? Já leram as histórias em quadrinhos? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.